Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais esse nosso culto. Nós estamos no 18º domingo, amanhã é o 18º domingo após o Pentecostes, e nós, a partir do texto do Evangelho sobre a parábola dos lavradores maus, nós vamos meditar nesse tema Espelho, Espelho Meu. Desejamos que Deus abençoe esse nosso momento de culto, a todos os que estão aqui presentes, a todos os que estão em casa nos assistindo, de longe ou de perto, e também a todos que mais tarde também assistirão a gravação deste nosso culto. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós o seu Santo Espírito, que receba também o nosso louvor e a nossa gratidão. Podem sentar-se, nós vamos ouvir um momento de louvor para início deste culto. Iniciamos esse nosso momento de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó amado Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos porque pelo teu Santo Espírito nos trouxestes à tua casa nesta noite para te louvar, para também alimentar-nos na tua santa palavra e na santa ceia. Amado Pai Celeste, recebe o nosso culto, o nosso humilde culto, e derrama sobre nós as tuas bênçãos que tu nos prometestes. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este nosso Deus, nosso Pai amoroso, Ele, antes de mais nada, atua com muita justiça no mundo e condena ao inferno todos os pecadores. E esse Pai também vem ao nosso encontro com os braços abertos e recebe todo o coração humilde e arrependido. E por isso, neste momento, confiando na promessa do nosso Deus e na obra do seu Filho Jesus Cristo, nós vamos confessar os nossos pecados a Ele. Ó Deus de todo poder, nós não somos dignos de estarmos na Tua presença. Reconhecemos os pecados que cometemos todos os dias, com pensamentos, palavras e ações. Pecamos, Senhor, ao desobedecer a tua vontade, ao fazer aquilo que tu proíbes, mas também pecamos quando deixamos de fazer aquilo que tu nos ordenas. Por cada um desses pecadores, merecedores da tua condenação, mas nós também conhecemos o teu grande amor. Sabemos, Senhor, que tu não rejeitas o coração humilde e arrependido,
Por isso nós te pedimos, aceite essa nossa confissão. Estamos arrependidos, lamentamos por cada um dos nossos pecados e recorremos ao refúgio da tua infinita compaixão. Te pedimos, por causa do teu Filho Jesus Cristo, da sua obra salvadora, tenha compaixão e misericórdia de nós e nos conceda o teu perdão. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que de forma sincera e verdadeira confessaram os seus pecados, vocês estão verdadeiramente arrependidos, todos vocês que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, a todos vocês que querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês este grande amor que o nosso Pai eterno teve por nós. E da parte também, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, Salmo número 80, do versículo 7 até o versículo 19. As leituras deste nosso culto giram em torno do mesmo tema, falando de Israel e comparando o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, com uma plantação de uva. Salmo 80, versículo 7 até o versículo 19. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela? Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizestes crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizestes crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
Nós vamos ouvir primeiramente a leitura do Antigo Testamento, que também fala desta parreira, profeta Isaías, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Temos também ali a nossa projeção à leitura. Assim escreve o Isaías: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez uma plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? O que vou fazer com a minha plantação de uvas? Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Ordem as nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Também vamos ouvir o texto do Santo Evangelho. Jesus usa também esta imagem da parreira. A comunidade pode ficar de pé. Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 46, nós temos então a parábola dos lavradores maus. Assim registra então esta parábola o evangelista Mateus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram um, assassinaram o outro e mataram ainda o outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com os lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros.
e esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Essas são então as palavras do Novo Testamento, do Santo Evangelho. Nós vamos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir mais um momento de louvor. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, nos abençoe neste momento de meditação, que esta palavra realmente produza frutos em nossa vida, que nos leve também a amar o nosso próximo e agir com o nosso próximo conforme Deus tem agido conosco. Amém. Podem sentar-se? Espelho, espelho meu,
Como continua a frase? Existe alguém mais bonita, mais bela do que eu? Acho que a maioria das pessoas sabe de onde saiu essa frase, né? Os mais novinhos aí sabem também? Se a Sofia disse que sabe, então está tranquilo. Essa frase é de um famoso desenho animado da Disney que foi lançado em 1937. Eu me lembro quando eu era pequeno que às vezes passava esses desenhos na televisão, eu achava tão bonito aquilo, né? Eu não sei se com o passar do tempo a gente vai endurecendo o coração, vai perdendo um pouco aquela sensibilidade da criança, mas parece que antigamente as coisas eram tão mais mágicas, né? Eu não assisti ainda o Rei Leão, esse novo, com os animais muito realistas, mas quem me disse, eu ouvi alguém dizendo que parece um documentário do Nat Geo ou do Discovery Channel, né? Narrado sei lá por quem, porque é muito real e aí não tem aquelas expressões que tinha no desenho do Rei Leão, né? Enfim, a Disney sempre nos proporcionando momentos bonitos através do desenho. Resumidamente, né, para relembrar, o que dizia esse filme? A rainha, ela se considerava a mulher mais bonita da terra, do mundo, e não só se considerava, mas o espelho dela dizia, né, o espelho mágico, e ela adorava chegar diante do espelho e dizer: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E aí o espelho dizia: não, você é a mais linda do mundo. Até que um dia a rainha ficou muito furiosa, muito chocada, porque ela foi rebaixada a segundo lugar. O espelho disse: sim, existe alguém mais bonita que você, a Branca de Neve. E aí o desenrolar da história é a rainha tentando recuperar esse seu posto de mulher mais bonita do mundo. De certa forma, essas palavras e esse pensamento daquela rainha revelam algo sombrio que está dentro de nós. Por mais que a gente tente negar, nós também somos pessoas orgulhosas e muitas vezes pessoas cobiçosas. Lá no fundo, bem lá no fundo, quando nós somos muito sinceros conosco mesmos, nós vamos perceber que nós também gostaríamos de ser as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais gentis, as pessoas mais habilidosas, enfim. Nós temos esse desejo lá no nosso coração de em alguma coisa ser melhor do que alguém. Quem nunca pensou, né? Se tivesse o espelho, dizer: espelho, espelho meu, quem é que faz o melhor bolo de chocolate? Espelho, espelho meu, quem é que tem a casa mais bonita decorada no Natal? Nós somos humildes como um pavão exibindo a sua bela cauda, né? Sejamos sinceros. Quem não gostaria de parar diante do espelho e ouvir o espelho dizer: você tem o cabelo mais bonito, você tem o abdômen mais definido, você tem o sorriso mais lindo que existe. Nós, seres humanos, infelizmente, somos movidos por orgulho, somos movidos muitas vezes por cobiça. É claro que, como eu disse, a nossa humildade nos impede de reconhecer isso, mas eu acredito que eu estou certo. E eu digo isso porque eu também olho para dentro de mim. Imaginem vocês, vamos pegar um exemplo prático. Imagine uma criança pequena, né? A criança, ela, né, não vou dizer até qual idade, porque eu não tenho certeza, mas as crianças pequenas, geralmente, elas estão convencidas de que o mundo gira em torno delas. E ela não tem razão nenhuma para imaginar que não é assim. E ela acha que realmente as coisas devem ser assim. O mundo girar em torno dela, das suas vontades e dos seus desejos e necessidades. A criança, ela não quer saber para que serve a faca que a mãe usa na cozinha, não quer saber para que serve a serra que o pai usa lá na oficina. Ela não quer saber se aquele objeto é perigoso, ela não quer saber se ela nem sabe para que uso ela vai fazer ou se aquilo pertence a outra pessoa.
Qualquer argumento que nós possamos usar para uma criança não tem validade nenhuma. Porque se ela quer uma coisa, ela quer. E ela não vai sossegar enquanto não tiver aquilo que ela tanto deseja, né? E, perdão, nós sabemos que geralmente isso acaba em pirraça, em choro, em gritaria, enfim. Mas nós crescemos, né? Não é mesmo? Nós não temos aqui nenhuma criança, né? Mas quando é que nós amadurecemos? Quando é que nós deixamos de ser pessoas orgulhosas e pessoas cobiçosas? Será que é no colégio que nós amadurecemos? Imaginem, né? A menina que lá no colégio passou os jogos escolares todos sentado no banco de reserva lá do time de vôlei ou do time de futebol, e por mais que a mãe e o pai dissessem que ela era muito boa, o técnico dizia o contrário, e aquilo causava frustração no coração. De repente o rapaz, né, guitarrista ou baterista, ele não foi chamado para tocar na banda da escola, e de repente ele tinha habilidades e qualidades realmente para para desempenhar aquele papel, mas não foi dada a oportunidade para ele. E isso também acaba gerando algum tipo de frustração, enfim. Mas aí nós chegamos na faculdade, né? Na faculdade já estamos maduros, né? Depende muito do curso que a gente escolher, né? O pessoal quer fazer história, quer fazer pedagogia, quer fazer jornalismo, como a Nicole fez, aí a família já olha assim, meu Deus, vai ser pobre o resto da vida, né? Então, muitas vezes a escolha que nós fazemos da nossa profissão, do curso que nós vamos fazer, também pode causar frustração, porque nem sempre corresponde à vontade dos outros com relação à nossa vida. E quantos acabam vivendo uma vida frustrada por acabar escolhendo a profissão que os outros gostariam que ela escolhesse. Enfim, nós vivemos uma vida talvez nem sempre tão madura com relação a isso. E aí o rapaz lá, o funcionário da empresa, ele considera que ele merecia a promoção e não o seu colega. A mulher empresária, né, ela jurava que a empresa dela ia decolar se não fosse aquela velha rede de proteção entre os velhos empresários, né, que não dá espaço para a gente nova. Enfim, assim nós vamos vivendo as nossas vidas, buscando algo que às vezes nós não merecemos, às vezes não é para nós, e buscando autopromoção e autorrealização. Espelho, espelho meu. O mundo dos esportes está cheio de campeonatos, né? Estaduais, Brasileirão, Copa Libertadores, Mundial, só falando dos nossos times, né? Aí nós temos campeonatos de vôlei, de basquete, de futebol americano, de golfe, enfim, Olimpíadas, Fórmula 1. Todos esses campeonatos têm um grande objetivo: apontar quem é o melhor. Quem é o melhor atleta ou quem é o melhor time. Espelho, espelho meu. Quem é o melhor? Né? Isso nós vemos em outras questões. O Guinness Book é uma coisa interessante, né? Guinness Book é um amontoado de melhores, seja lá o que for. Mas, né, está lá. A pessoa é a melhor em dar cambalhotas seguidas, ou, né, a melhor em empilhar copos de plástico. Nós vamos achar recordes ali, né? Tantas pessoas que olham para aquele livro e dizem: espelho, espelho meu, quem faz isso melhor do que eu? E aí nós podemos estender essa lista também para concursos de beleza e tantas outras coisas, onde o ego das pessoas é inflado. Claro que nós, como cristãos, nós olhamos sempre para a Bíblia. E a Bíblia nos mostra essa característica do ser humano. A Bíblia dá respaldo a tudo isso que eu estou falando, porque desde a queda em pecado, o ser humano tem um desejo e uma queda para ir ao encontro do pecado, para se afastar de Deus e ir ao encontro e para o lado do mal. Praticamente todo tipo de pecado nós vamos encontrar registrado na Bíblia.
pecados que nós imaginamos e até pecados que nós nem sonhamos, está tudo lá. Existem tantas histórias, né, de imoralidade, de avareza, de raiva, ganância, ódio, de bebedeiras, de glutonaria, comelança, né? Essas histórias enchem as páginas da palavra do nosso Deus. Nós vemos homens e mulheres, na Bíblia também, olhando para espelhos, à espera de enxergarem eles e não Deus, como as pessoas mais inteligentes, mais sábias e, acima de tudo, como os senhores do seu destino. Na Bíblia e hoje, tantos homens e mulheres querem se enxergar como os que estão no controle da sua vida, donos do seu futuro. Isso é muito triste, porque é um mau caminho que nós estamos seguindo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o orgulho e a cobiça foi que levaram Adão e Eva a comerem o fruto proibido. Foi o orgulho e a cobiça que fez com que o povo de Deus erguesse a Torre de Babel. O orgulho e a cobiça fez com que os reinos de Judá e Israel caíssem. Pelo orgulho e pela cobiça, o cabelo de Sansão foi cortado, o rei Saul se matou, e o orgulho e a cobiça estão presentes em várias parábolas, ou a maioria das parábolas que Jesus contou, como por exemplo, a história do fariseu e do publicano, a história do bom samaritano, a história do filho pródigo. E com essas parábolas, Jesus está dizendo para o povo do seu tempo e para nós hoje: parem de olhar para o espelho. Vocês querem saber quem é o mais bonito? Eu vou dizer: não é você. Jesus, ele geralmente contava essas parábolas para a liderança religiosa e política do povo de Israel. E os fariseus, que estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma falha para condená-lo, eles nunca foram as pessoas mais justas, em nenhum momento, nem no início do ministério de Jesus, nem na última semana de vida. Na segunda-feira da Semana Santa, no domingo, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, aclamado pelo povo. E na segunda, o que Jesus faz? Jesus vai até o templo, e aí nós temos aquele momento onde ele expressa toda a sua ira quando ele expulsa do templo os mercadores, aquelas pessoas que fizeram da casa de Deus, que deveria ser uma casa de oração, fizeram um covil de salteadores e ladrões. E vocês podem ter certeza que isso causou um alvoroço muito grande, trouxe uma animosidade muito grande, porque quem comandava o comércio dentro do templo eram exatamente os líderes do povo de Israel, os líderes religiosos. Mas no outro dia Jesus volta lá de novo. Apesar de toda aquela bagunça da segunda-feira, na terça Jesus está lá de novo. E aí chega um grupo diante de Jesus, formado pelos sacerdotes, pelos fariseus, saduceus, por anciãos do povo de Israel, e diz assim: Jesus, vem cá, com que autoridade você faz o que faz e diz o que diz? E aí Jesus conta a história que nós ouvimos hoje. Jesus conta essa história de alguém, de um dono que tinha uma plantação, que preparou tudo, na sua plantação de uvas, todo o necessário para que a plantação estivesse protegida, para que pudesse dar boas uvas, para que pudesse também já ali dentro essas uvas serem pisadas e transformadas em vinho. E aí ele chama os lavradores, arrenda a terra para eles e sai, e vai viajar. Nós lá no interior de Rondônia chamávamos essas pessoas de meeiros. Eu acho que por aqui também, No final, você divide aí o resultado da lavoura, da plantação. Seria um ótimo negócio para ambos os lados. Mas acontece que o orgulho, a cobiça, a ganância tomou conta do coração daqueles lavradores. E eles pensaram: por que não nós tomarmos conta disso? Eles esqueceram
que foi o dono que providenciou todos os recursos necessários para que houvesse uma colheita. Mas eles achavam que a plantação deveria ser deles. Espelho, espelho meu, quem é que deve mandar nessa plantação de uvas? E esse espelho respondia para eles: vocês? Vocês é que colocaram a mão na massa, vocês é que trabalharam. Eles queriam tudo para si mesmo. E aí, quando o patrão, o dono, manda os seus empregados, eles espancam uns, expulsam outros, matam outros. Exatamente o que fazem quando o patrão também manda o seu filho, o jogam para fora da plantação e o matam lá. Jesus, quando conta essa história, ele acerta na mosca. Aqueles líderes do povo de Israel que estavam ali, os figurões religiosos da sua época, eles perceberam que Jesus estava falando a respeito deles. Mas Jesus não estava falando apenas a respeito daqueles líderes religiosos. Jesus estava falando a respeito de toda e qualquer pessoa, em qualquer tempo, que acha que pode ignorar o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus está falando a respeito de cada pessoa que acha que pode, na sua vida, substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Jesus, ele está lembrando a esse povo, está tentando conduzir esses líderes espirituais por um momento de reflexão pela história, lembrando que esse povo escolhido por Deus foi um povo tantas vezes rebelde, e Deus sempre tratou esse povo com carinho, com amor, sempre chamou esse povo, e quando esse povo não queria voltar-se para Deus, Deus de forma gentil ia lá, mandava profetas, querendo demonstrar o seu amor e a sua preocupação. Mas o que esse povo fez? Espancou uns, expulsou outros, matou outros. E agora, o próprio filho do dono da plantação havia sido enviado. E ao mesmo tempo em que Jesus apontava o erro dessa liderança do povo de Israel, ele também estava fazendo previsões a respeito do seu futuro próximo. Ele, que já havia se mostrado como filho unigênito de Deus, sabia que estava a caminho da cruz. Ele conhecia o coração daqueles líderes e sabia que eles estavam prestes a pagar um dos seus discípulos para traí-lo. Jesus sabia de tudo, de todo o falso julgamento, de todas as mentiras que o levariam consequentemente à morte. Assim como o filho que foi jogado para fora da plantação, Jesus foi levado para fora da cidade de Jerusalém e lá foi assassinado. Com essa parábola, Jesus ele leva a sua audiência a compreender, por uma caminhada, como eu já disse, na memória da história, a um arrependimento, mas infelizmente isso não veio acontecer. Mas felizmente a história não termina por aí, porque Jesus, este Filho de Deus, que durante a sua vida resistiu a todas as tentações, que ensinou a vivermos o amor para com o nosso próximo, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que cumpriu de forma perfeita o que a lei de Deus exigia. Este Jesus que carregou nos seus ombros o peso dos nossos pecados, ele foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou e venceu assim o poder do diabo e o poder da morte. E porque Jesus ressuscitou, ele deu a cada um que crê nele o direito de ter os seus pecados perdoados e o direito de receber a herança da vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, a minha sincera oração é que cada um de vocês realmente permita que Deus seja aquele que conduz as suas vidas. A minha sincera oração é que cada um de vocês deixe de lado os pensamentos rebeldes e que aceitem de bom grado a autoridade de Deus nas suas vidas. É claro que, apesar desse meu desejo, dessa minha oração sincera, eu sei que em tantos lugares por aí ainda existem pessoas que olham para o espelho e dizem: espelho, espelho meu, quem deveria mandar na minha vida não sou eu?
pessoas que não querem saber de Deus, que mesmo que conheçam a palavra de Deus, não querem permitir que Ele governe suas vidas. Pessoas que não querem reconhecer que tem a necessidade de um Salvador, que fez aquilo que eu não poderia fazer, que nenhum de vocês poderia fazer para a salvação eterna. E Jesus, quando conta essa parábola, também faz uma previsão muito triste com relação a todos aqueles que não querem saber dele como Salvador. Ele faz a previsão de que esses que não querem saber de Deus morrerão sem Deus e serão condenados ao inferno. É muito duro, mas é a realidade. Para encerrar, vamos lembrar o final da história da Branca de Neve. A Branca de Neve depois, envenenada e tal, veio o príncipe, veja ela. Mas a rainha, que agora era aquela bruxa má, o que aconteceu com ela? Ela, quando consegue envenenar a Branca de Neve com a maçã, os anões chegam, ela sai fugindo, eles perseguindo ela, no meio de uma tempestade, ela vai até a beira de um penhasco, e lá um raio cai no penhasco, derruba ela e ela acaba morrendo. Ela queria ser a dona da situação, ela queria voltar a ser a mulher mais bonita do reino, ela queria acabar com a vida da Branca de Neve, e ela conseguiu, mas acabou morta. Um fim bastante trágico, mas que lá no nosso coração nós pensamos: muito bem feito, teve o que mereceu. Era isso mesmo que a gente esperava que acontecesse com ela no final, por tanta maldade. Queridos irmãos e irmãs, a história da Branca de Neve é uma ficção, mas a minha história, a sua história não é uma ficção, é vida real. Se nós queremos viver uma vida sem Deus, uma vida de quem manda na minha vida sou eu, nós precisamos estar prontos também a morrer sem esse Deus. E alguém disse que nós podemos até viver sem Deus, mas morrer sem Ele, aí a coisa fica feia. Lembrem sempre que o preço da incredulidade, o preço de vivermos uma vida longe de Deus é um preço muito alto, é a condenação no inferno. Mas esse nosso Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos abraçou como humanidade e nos abraçou como indivíduos. E Ele quer, através do seu Santo Espírito, através da palavra, dos sacramentos, nos colocar nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, onde há descanso, onde há paz, não só para essa vida, mas especialmente descanso e paz para toda a eternidade. Nós precisamos de um Senhor e de um Salvador. E Jesus se oferece. Ele é esse Senhor e Salvador, para mim e para cada um de vocês. Amém. Este grande amor do nosso Deus, que foi demonstrado de forma tão maravilhosa na vida e obra do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e as nossas mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. A comunidade pode sentar, nós vamos ouvir mais um momento de louvor. Você vai ver.
vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Senhor, Rei dos Reis, nossos corações estão cheios de cântico de alegria, pois sabemos que és o rochedo da nossa salvação. Chegamos à Tua presença com ações de graças e a Teus átrios com louvores. Te louvamos por nos tornares o Teu povo, o rebanho, o Teu pastoreio, ovelhas em Tuas mãos, enviando-nos o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos tornares a Tua plantação de uva tão bem cuidada, de onde nós também recebemos alimento para a nossa vida espiritual. Deste-nos todas as razões para estarmos alegres, e nós te damos tantas razões para estares triste. É muito mais fácil te louvar com as nossas palavras do que com as nossas vidas. Quando as nossas vidas anulam as palavras de louvor que procedem dos nossos lábios, nós te pedimos perdão, Senhor. Tu nos tornaste justos através de Cristo, mas falhamos muitas vezes em viver pela nossa fé. Temos sido negligentes em testemunhar ao nosso Senhor e hesitamos em sofrer pelo Evangelho. Capitulamos diante de tentações e ainda nos tornamos culpados de levar outros a pecar. Temos perdido a coragem para corrigir os nossos irmãos na fé e temos sido relutantes para perdoar. Por estas e outras transgressões, nós te pedimos perdão, Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que nos guie em toda a verdade. Fortalece a nossa fé para crermos que o Teu poder pode remover montanhas dos nossos problemas e ansiedades. Que a Tua presença seja sentida em todos os lares onde o Teu Santo Espírito vem habitar através da Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado e as Tuas leis sejam cumpridas. Amado Pai, também te louvamos porque no dia de ontem Tu concedestes ao nosso irmão Ângelo Desevec mais um ano de vida. Senhor, nós te pedimos que esteja sempre com ele, protegendo, amparando e guardando em todos os momentos. E que possamos ainda aproveitar a companhia desse nosso irmão por muitos e muitos anos. Alivia o sofrimento dos doentes, assegura a Tua presença aos solitários e dá esperança aos desencorajados. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro do nosso Deus, que foi morto pelo nosso pecado, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Nós chamamos bem-vindos à ceia do Senhor todos os nossos irmãos e irmãs comungantes, membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos realizar conforme nós temos feito agora nesses últimos dias. Temos aqui o álcool de gel ali para quem quiser usar. E aí, cada um vem, sirva-se da hóstia e do vinho, e aí chega ali ao lado, tire sua máscara, e aí então coma e beba o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Enquanto isso, nós vamos ouvir um fundo musical. Glória a Deus, seja bem-vindo à ceia do Senhor. Sirva-se do verdadeiro corpo e sangue de Cristo, foi dado e derramado para o perdão dos seus pecados. A sombra do Senhor descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei.
suas penas, sob suas asas terás abrigo, a sua bondade esconde o corpo e sangue de Cristo, dá derramado para perdão dos pecados. verás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, que acende o meio-dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que acende o meio-dia. Cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, tu não serás atingido. Tu não serás atingido, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu não serás atingido, tu não serás atingido, e tu não serás atingido, tu não serás atingido. Nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celeste, é com grande louvor em nossos corações que nós te agradecemos por mais esta oportunidade de recebermos a Tua ceia. Pedimos, Senhor, que esta ceia, pela Tua graça, nos fortaleça a fé em Ti, aumente o amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de que, enquanto Tu fores o nosso Senhor, o dono do nosso destino e do nosso futuro, nós podemos ter a certeza de que um dia descansaremos na vida eterna no céu. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se? Nós assim encerramos esse nosso momento de culto, neste 18º domingo após o Pentecostes, lembrando de convidar a todos os nossos irmãos e irmãs que são do grupo de risco, acima dos 60 anos, para o nosso momento devocional especial na quarta-feira, às 19h30. É um devocional um pouco maior ou um culto um pouco menor, né? Um mini culto, onde os nossos irmãos também podem estar aqui ouvindo a palavra de Deus e também recebendo a Santa Ceia. Terça e quinta o nosso devocional e na sexta o nosso estudo bíblico. No próximo final de semana, nosso culto será no domingo, às 9 horas da manhã.
Assim, desejo que Deus abençoe a cada um de vocês neste domingo, nesta semana, que possamos permitir que o nosso Deus realmente guie e governe as nossas vidas. Nós vamos ouvir um fundo musical ainda, enquanto isso nós nos despedimos